Oi, meus amores, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula. Hoje nós vamos começar a nossa apostilazinha, não é isso? Que vocês têm em mãos, que vocês pegaram lá na escola, não é isso? E essa apostila, ela é dividida em duas unidades. Unidade 1 e três unidades, desculpa. Unidade 1, 2 e 3, tá certo? Mas os conteúdos são pequenininhos. E hoje nós vamos falar sobre grandeza diretamente proporcional. Mas antes de eu falar isso, eu vou falar um pouco sobre as variações de grandeza. Existem dois tipos de variações de grandezas que são mais importantes, que é diretamente e inversamente, certo? E hoje eu vou explicar a vocês o que é diretamente proporcional, para vocês entenderem como vai fazer. Então, olha, diretamente proporcional é quando a variação, quando uma proporção, quando aqueles números eles aumentam e aumentam. Proporção significa o quê? Fração e fração, não é isso? Então, diretamente proporcional, na teoria, é isso aí. Agora, tem aqui, que eu vou explicar a vocês, o que é grandeza diretamente proporcional. Grandeza diretamente proporcional são grandezas onde a variação de uma provoca a variação da outra, numa mesma razão. O que é razão? Uma divisão, uma fração, como eu falei a vocês, não é isso? Então, dentro da diretamente proporcional, vocês precisam ter duas razões para ter uma proporção com a outra. Se uma aumenta, a outra vai aumentar, tá certo? Se uma diminuir, a outra vai diminuir, tá bom, gente? Então, aqui, ó. Aí é só alguma teoria que eu coloquei. E na apostila de vocês, eu coloquei esse exemplo, eu coloquei outro exemplo que vocês vão praticar bastante a partir de agora, quando vocês aprenderem o que é diretamente proporcional. Então, na apostila de vocês tem dois exemplos, eu só coloquei um, que é esse aqui. Se 3 cadernos custam R$8, o preço de 6 cadernos custará 16. Olha, por que ele quer dizer isso? Ele quer dizer que se eu tenho 3 cadernos que tem R$8 e 6 cadernos custa 16, não é isso? Eu só poderia colocar essas duas razões, mas eu quero mostrar a vocês como é que é diretamente proporcional, o porquê aquilo ali é diretamente proporcional. Para ser diretamente proporcional, ele tem que aumentar a quantidade de cadernos e de reais, porque eles têm que ser aumentando e aumentando. Então, olha, se ele tinha 3 cadernos e ficou, aumentou para 6, foi porque ele multiplicou 3 vezes 2, 6. E o R$8 foi para 16, porque ele multiplicou 8 vezes 2, 16. Então, ele aumentou aquela quantidade, não foi? Ele aumentou, ó, de R$3, ele aumentou mais 3 canetas. Foram 6 canetas. De R$8, ele aumentou para 16. Aumentou mais quantas? Se 3 canetas vale 8, então 6 vai valer 16, porque ele tem 6 vezes 2. Aí ele foi continuando, ele foi aumentando, ó. 6 vezes 2, 12. Então, se eu quero 12 cadernos, canetas não, desculpa, cadernos. Se eu quero 12 cadernos, ele vai aumentar para R$32. Se eu quero 24 cadernos, ele vai aumentar para 64 cadernos, tá certo, gente? Então, essa proporção que eu coloquei aqui é o que ele explica o que é diretamente proporcional. E aqui no livro, na apostila de vocês, também tem outro exemplo. Para percorrer 300 quilômetros, um carro gastou 30 litros de combustível. Nas mesmas condições,
Quantos quilômetros o carro percorrerá com 60 litros e com 120 litros? Então, ele fez o quê? Ele tinha 300 litros, né? Ou 300 quilômetros em 30 litros. Então, ele foi multiplicando, ó, 30 vezes 2, 60 litros. Então, se eu tinha 30 litros em 300 quilômetros, eu vou aumentar para o dobro. O dobro de 30 vai ser 60. O dobro de 300 vai ser 600. O dobro de 60 vai ser 120. Tá bom? Então, diretamente proporcional é dessa forma. É sempre aumentando as proporções. O que é proporção? As duas razões. Uma fração, uns quilômetros e os litros. Nesse caso foi o quê? Cadernos e reais, entendeu? Então, isso aí é diretamente proporcional. Quando aumenta, aumenta. Quando diminui, diminui. Tá bom? Diminui o quê? As razões. Então, vamos agora para o exemplo principal. Esse exemplo principal que eu coloquei aqui não tem na apostilazinha de vocês, tá bom? É só para vocês verem que na atividade vocês vão fazer isso. Vocês vão fazer desse tipo que eu tô passando para vocês. Eu já tô explicando como é que faz para quando tiver na atividade, tá bem? Qual é a velocidade de um caminhão que gasta 4 horas em um percurso, sabendo que gastaria 8 horas nesse mesmo percurso se estivesse 40 km por hora? Observe, ele tinha a velocidade de 4 horas, ele gastava 4 horas em um percurso. Ele não disse qual foi os quilômetros que ele gastou. Sabendo que 8 horas, observe que está aumentando, olha. Aumentou 4 horas a mais, tá vendo? 4 horas, 8 horas. Aumentou 4 horas a mais. Nesse mesmo percurso, se estivesse 40 quilômetros por hora. Então, vocês lendo, já dá para perceber que aqui é diretamente proporcional. Por que é diretamente proporcional? Se era 4 horas, aumentou para 8, então 40 quilômetros por hora vai aumentar mais ainda, né? Eles vão aumentar mais ainda os quilômetros. Se em 4 horas fosse 40 quilômetros, em 8 horas vai ser quanto? Vai ser mais ainda. Então, aqui está montada a proporção. A proporção é isso aqui, olha. 4 horas sobre 8 horas. Eu tenho que colocar essa fração uma debaixo da outra, porque aqui se chama horas. 40 quilômetros por hora. 40 sobre x. Por que eu estou colocando esse x? Porque na pergunta ele disse, ó, qual é a velocidade de um caminhão que gasta 4 horas em um percurso? Ele deu os quilômetros? Não. Então, se ele não deu os quilômetros, ele vai ser substituído pela incógnita, pela letra. Tá certo? Porque você tem que saber qual é o percurso que está para acontecer. Então, eu coloquei 4 sobre 8, que é as horas, e 40 sobre x, 40 sobre o percurso. Então, no lugar do percurso, eu coloquei o x, tá bom? Porque ele quer saber qual foi o percurso que teve naquelas horas. Então, é só vocês fazerem um xizinho. Isso aqui se chama um xizinho, tá? Esse xizinho se chama regra de 3. Aproximadamente. Depois, nas outras aulas, regra de 3 eu explico aprofundadamente, tá? Então, olha, vocês vão fazer um xizinho entre essas duas proporções. Essas proporções significam essas razões. E vão multiplicar. 4 vezes x, 4x. Não é isso? 40 vezes 8, 320. Não é isso, pessoal? Então, vai fazer uma multiplicação. Só porque vai ser extremos por meio, tá? Na próxima assunto eu vou explicar mais ainda o que é extremos e o que é meio. Isolando o x, eu vou dividir 320 dividido por 4, que dá 80. Se vocês viram que aumentou,
era 40 quilômetros e aumentou para 80 quilômetros. Então, por isso que eles se chamam diretamente proporcional. Tá bom, gente? Agora, nós vamos ver propriedade fundamental das proporções. Tá certo, pessoal? Propriedade da fundamental das proporções. O que é proporção? Que eu expliquei, ó. Razão, razão. Divisão, divisão. Isso aqui é como se fosse uma divisão, uma fração. Tá? Então, propriedade fundamental da proporção é o quê? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. O que é produto? Multiplicação. Todas as vezes que eles falarem produto, vai ser multiplicação. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. É como eu fiz aqui, tá? Produto dos meios é igual aos extremos, ou os extremos é igual aos meios. Então, a mesma coisa eu coloquei aqui, só porque eu coloquei em forma de letras. 4 sobre B e C sobre D. Então, vai multiplicar A vezes D, que é uma proporção que ela se chama extremos, e C e D sobre D, que ela se chama os meios, tá bem? Então, aqui vai se chamar extremos e meios. Todas as vezes que vocês forem resolver diretamente proporcional, vai ser extremos pelos meios, tá certo? Então, aqui está um exemplozinho parecido com esse. Um com letra e outro com número. Aqui tem o quê? Os pares ordenados 12, 3 e 25, tá? Ele quer mostrar uma proporção a você. A proporção de quê? Que esse 12 e 3, eles são uma proporções, eles são iguais. Como vai ser igual? É só você pegar o quê? 3 sobre 5, 3 sobre 5, 12 sobre 20. E multiplicar 3 vezes 4, 12, 5 vezes 4, 20. Então, 3 sobre 5 é proporção de 12 sobre 20. Tá bom, pessoal? Então, olha, a aula de hoje é só sobre isso aqui, diretamente proporcional e as proporções, tá? Diretamente proporcional, vou fazer uma revisão, a gente sabe que é o quê? Aumenta as proporções, diminui as proporções, não é isso? Proporções se chama isso aqui, ó, tá? Como eu coloquei os exemplos. Proporção se chama isso aqui. Então, vocês vão colocar extremos e meios, tá? Multiplicar os extremos e o meio, tá? Na videoaula, eu não vou passar atividade aqui na videoaula. Quando terminar a videoaula, eu mando a atividade no Word, tá? 20 minutos depois que vocês assistirem a videoaula. Tá certo, pessoal? Tchau, até a próxima aula.